Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o trabalho legislativo em ano pré-eleitoral. Para falar sobre a ação parlamentar, faltando menos de um ano para as eleições, eu entrevisto o deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Esse caso do netinho de Paula, no seu entender, ele vai entrar com recurso? Ele tem chance? Olha, a questão da infidelidade partidária, o tribunal tem sido muito rigoroso. Agora, há uma jurisprudência no sentido de que se ele tem voto para se eleger por qualquer partido, se ele não dependeu da legenda para conseguir o mandato, nesse caso não se caracteriza a infidelidade, ele não perde o mandato. Ele tem que se apegar nessa corrente jurisprudencial. E ele tem voto para ter sido vereador por qualquer partido. Então, acho que ele tem alguma chance, sim, e vale a pena ele recorrer. E essa questão da compatibilidade, né, do parlamentar com o partido, se há uma incompatibilidade, é razão tão subjetiva, complicado para um juiz, né, decidir? O que eu acho é o seguinte, Marília, os partidos estão perdendo muito a força. Nós temos 33 partidos políticos. O partido hoje é criado para receber fundo partidário, para servir de base para negociação, de obter um ministério, uma secretaria, ou tempo de televisão. Então, nós precisamos adequar essa situação. Os Estados Unidos tem 2 partidos políticos, os republicanos e os democratas. Será que tem tanta ideologia diferente assim para ser discutida? Então, eu acho que o que o povo está percebendo, e as pesquisas estão confirmando isso, é que os partidos estão perdendo a sua representatividade. E isso é péssimo para o processo político, porque abre as portas para o populismo, para aquele voto vinculado à pessoa e não para os programas de partido. Certamente. Bom, agora vamos falar disso que foi a chamada da nossa entrevista, que é o trabalho parlamentar em ano pré-eleitoral. Ou parlamentares são candidatos, ou eles têm vínculo com alguém candidato no seu partido. Como é que fica a conciliação do trabalho político-eleitoral com o trabalho parlamentar? Atrapalha? Olha, ele tem que arrumar tempo para tudo, ele tem que ter seriedade na hora que ele está trabalhando, naquilo que está fazendo, mas acho que é perfeitamente possível conciliar, desde que, repito, o apoio que ele vai dar, a sua atuação político-eleitoral, não atrapalhe o exercício da sua função. Nós estamos ali na Assembleia Legislativa, nós estamos tendo assim, não estamos sofrendo nenhum tipo de problema com esse ano pré-eleitoral. Olha, a presença tem sido maciça. Nós aprovamos até agora, estava até brincando com o governador Geraldo Alckmin, que se ele quiser aprovar algum projeto do governo nesse momento, tirando esse do ICMS que está pautado para amanhã, ele não tem como votar, porque ainda não correu pauta. Ou seja, a Assembleia fez o seu trabalho de maneira correta, votou todos os projetos que foram encaminhados, por considerar que os projetos eram importantes, tirou 800 projetos da pauta, projetos velhos, antigos, vetos, que ficavam travando a ordem do dia, e está agora caminhando para transformar aquele prédio que você vê do Palácio 9 de Julho, que fica em frente ao Parque do Ibirapuera, numa gigantesca biblioteca pública e um centro de exposições. Estou falando do governador Geraldo Alckmin. Cresce a impressão, por um comentário que corre aí a boca pequena, que o governador entende que candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo deve ser um nome novo e não sempre os mesmos. E que ele teria uma preferência por Fernando Capês. Fernando Capês é o cara. Alckmin conversou com o senhor sobre isso? Não, ele não disse nada para mim, nem nada diretamente. Eu tenho certeza que nós temos bons pré-candidatos. O André Matarazzo, que aí está inscrito, ele conhece muito a cidade, está viajando bastante por todos os rincões dessa cidade, que é um verdadeiro estado. O João Dória, ele traz um aspecto interessante da parceria público-privada, do crescimento econômico, é um bom candidato. O Bruno Covas agora está com vontade. Dizer, são muitos do PSDB que estão aí credenciados. São muitos, são nomes novos. O que eu quero saber nessa entrevista é que Fernando Capês
aceitaria ser o candidato do PSDB se lá na convenção, se na prévia, assim decidirem? Bom, olha, Maria, eu não estou inscrito como pré-candidato. Eu tenho um trabalho que eu estou muito empolgado com o trabalho que eu estou fazendo na presidência da Assembleia. Eu tenho convicção de que no final do ano que vem nós teremos uma Assembleia Legislativa totalmente modificada, mais transparente, acessível ao público, com uma pauta em dia e com o seu protagonismo, a sua importância resgatada. Mas isso quer dizer o quê? Não, é que eu não gosto de interromper um trabalho que eu estou fazendo para começar outra coisa. O senhor estaria, então, de olho em 2018, na cadeira de Geraldo Alckmin? Eu não tenho nesse momento, claro que todo mundo tem um projeto pessoal, evidente, Claro, tem que ter. Mas eu não tenho nesse momento um projeto pessoal. Eu estou trabalhando pela instituição Assembleia Legislativa e se o partido PSDB entender que eu tenho que ser chamado, evidentemente eu vou... Para quê? Para o ano que vem? Para o ano que vem mesmo. Eu aceitaria. Aceitará? Mas eu acho que nós temos bons pré-candidatos e eu não estou disposto a entrar agora nessa corrida, a cotovelar ninguém, dar cotovelada, dar um chega para lá nos pré-candidatos e me colocar. Eu acho que eles já estão colocados, estão bem colocados. Bom, tá aí. Já foi dada a largada da sucessão municipal. Nós sabemos disso. Há vários nomes que estão bem à frente dos nomes cogitados pelo PSDB. Então, minha primeira pergunta, o que é que explica os candidatos possíveis do PSDB estarem na preferência de voto com um percentual tão baixo comparado aos demais candidatos colocados? Porque eles não são conhecidos ainda. Como? Não são do grande público. Se você percorrer a cidade e a cada 100 pessoas que você parar e perguntar se conhece, uma vai conhecer. Mas o PSDB estaria então dormindo no ponto, demorando para decidir quem deve ser o candidato? Deveria antecipar a prévia? Não, claro, antecipando a prévia é importante. Agora, quando começa a propaganda eleitoral, há uma exposição dos candidatos. E muitas vezes aquele candidato que larga na frente, quando o eleitor vai conhecer os programas, o preparo, ele começa a perder fôlego. E o candidato que não é muito conhecido e que, portanto, por não ser muito conhecido, não tem muita rejeição, ele vai conseguindo e conquistando o público, conquistando a credibilidade. Então, na minha opinião, o PSDB, desses candidatos que estão se colocando, tem grandes chances de estar no segundo turno, porque é uma sigla que tem credibilidade na cidade de São Paulo. Os candidatos, esses que estão todos colocados, são todos bons, não há uma rejeição muito grande, não tem ninguém envolvido num escândalo, são pessoas sérias, que têm um projeto para a cidade. Então, existe uma possibilidade, sim, mesmo havendo uma certa demora para definir o pré-candidato ou o candidato, existe a tendência de que o PSDB vá ao segundo turno, enquanto outros candidatos que estão muito na frente, no meu modo de ver, pode haver um processo de esvaziamento, de diminuição. Bom, a sua torcida nós estamos vendo que existe, né? Que esses candidatos tenham sim a chance. Claro. Eu confesso que eu não sei se existe a tendência ainda. Mas eu tenho um assunto que eu acho que o senhor é a pessoa ideal para nos falar sobre isso, que é sobre Eduardo Cunha. Certo. Que é presidente de uma casa legislativa, como Fernando Capesi é presidente de uma casa legislativa. Considerando todas as denúncias e provas já que vieram para o Brasil encaminhadas pelo Ministério Público da Suíça, são robustas, que contradizem a defesa do próprio Eduardo Cunha. Considerando todo esse momento que Eduardo Cunha está vivendo, a contradição e essas provas que chegaram, que causam um certo constrangimento, o senhor entende que ele deva ser afastado da presidência da Câmara Federal? Olha, Marília, eu recebi hoje, por coincidência, você está me perguntando, a visita do deputado federal Fausto Pinato. Ah, sim, que é o relator, do Conselho de Ética. Ele foi me levar a cópia do voto, inclusive quando ele me cita, né, doutrinariamente, alguma das minhas obras lá, já estava conversando. Eu penso que essa é uma questão que deve ser decidida pelo Conselho de Ética. E acho que o Conselho de Ética tem que tomar uma decisão impessoal. Mas são perguntas diferentes. A decisão do Conselho de Ética é cassação de mandato. A decisão de afastamento da presidência da
da Câmara é tirar uma figura institucional envolta por uma nebulosa de denúncias gravíssimas de corrupção com provas, Sim. de mentira, como aconteceu na CPI, por prova. Nós não estamos falando mais de especulação. E sendo que essa pessoa, na linha da sucessão da presidência da República, é o terceiro. Então, a minha indagação é, na opinião de Fernando Capês, uma pessoa nessa situação deve continuar presidindo a Câmara Federal? Entendi. Respondendo a esta Ou se pergunta, afastar? na minha opinião, ele deveria afastar. Muito claramente. Ok. Essa é a minha opinião. Agora, eu cheguei a entrevistá-lo na TV Assembleia e ele disse que não renuncia em hipótese alguma. Ele não vai renunciar. E não vai haver um movimento no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados para afastá-lo. Então, vai acabar havendo a decisão final do Conselho de Ética. Sim. E ele vai para o tudo ou nada. Ou ele vai ser cassado como deputado, ou ele continua como presidente da Câmara dos Deputados. Mas a minha opinião, você perguntando, eu acho que nessas condições ele deveria se afastar. Porque ele perde até a condição de chefiar o Poder Legislativo. Eu agradeço muito a firmeza com que o senhor responde as perguntas. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.